Eu falei em outro vídeo aqui, talvez você deva se lembrar, em que o lockdown promovido na capital maranhense, São Luís, Maranhão, é apenas um engodo para disfarçar toda a destruição que o governador Flávio Dino promoveu na saúde do Maranhão. Nesses quase 8 anos, Flávio Dino destruiu diversos hospitais no interior do estado do Maranhão. UPAs foram fechadas em Lago da Pedra, em Lago dos Rodrigues, em Morros, em Codó, em Coroatá, em Chapadinha, em Matões do Norte, enfim, no Maranhão todo. E, para esconder a sua incompetência, a sua capacidade de gestão, Flávio Dino toma medidas arbitrárias e autoritárias, a fim de chamar a sua atenção para dizer que está fazendo alguma coisa. Eu vou trazer o maior infectologista do Brasil, com um currículo invejável, para explicar que lockdown, quarentena, não funcionou em lugar nenhum. Nem em Nova York, nem na Inglaterra, nem na Espanha, muito menos na Itália. Em lugar nenhum. Mas aqui se insiste nessa tolice, nessa pataquada, para tentar enganar a população. Confira o vídeo com Osmar Terra. Eu falo para vocês como quem já viveu essa questão de epidemias. Eu fui secretário 8 anos do Rio Grande do Sul, enfrentei 3 grandes epidemias no estado, ajudei e trabalhei em parceria com outros secretários estaduais de saúde, quando era presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, como a epidemia do Rio de Janeiro, de 2007. Como presidente da Frente Parlamentar da Saúde, acompanhei a epidemia do Zika vírus no Nordeste. Estive no fronte, tomei as decisões que conduziram o processo de enfrentamento a epidemias. E o que eu vou dizer para vocês tem a ver com essa experiência e com a experiência de todos os lugares do mundo onde se tem que enfrentar alguma forma de epidemia. Assustar é muito mais fácil do que bem informar. A população não tem informações adequadas sobre como é essa epidemia, como ela começa, como ela aumenta, como ela termina. Não tem ideia de prazo, que todas as epidemias têm um começo, meio e fim. Se pode prever o que vai acontecer numa epidemia, é só ter a informação adequada. E a população tem o direito de ter essa informação adequada. Da informação exata, de 10 coisas que os líderes não estão falando e que nós podemos falar para vocês, baseado em evidências científicas. Uma grande parte da população vai ser contaminada e vai não sentir nada. São os portadores assintomáticos, eles são muito mais numerosos, eles são mais de 90% dos portadores do vírus, que transmitem o vírus, que criam anticorpos para o vírus e que a gente não fica sabendo onde eles estão. A gente só vê aqueles que têm tosse, que têm febre, que têm sintomas. Nós já estamos no pico, estamos começando a descer. Essa curva vai até o final de maio, no máximo, início de junho, para terminar. Então isso é uma boa notícia, isso a população devia estar sabendo. Isso devia estar sendo falado para a população. E não propor uma quarentena que não tem prazo, que não termina nunca. E depois, que não tem como manter uma população 18 meses fechada dentro de casa. As pessoas vão morrer de fome, não vão morrer de epidemia. A Itália se fechou todo mundo em quarentena no dia 9 de março, com a polícia, o exército na rua, para as pessoas não saírem na rua. E, para surpresa de todo mundo, cada dia que passava aumentava o número de casos novos, com todo mundo fechado dentro de casa. Até que chegou no dia 21 de março e teve 3 vezes mais casos novos naquele dia do que no dia em que encerraram a população em casa. Por que isso? Se está todo mundo fechado dentro de casa. O vírus circula muito tempo antes e circula com as pessoas assintomáticas, as pessoas que nada sentem. E essas pessoas podem estar na tua casa, meu amigo. Quando tu te fecha em casa na quarentena, pode ser o filho, o pai, o avô, um parente próximo, que está ali fechado dentro de casa com vocês e que, sem o ar circular, fechado dentro de casa, tem muito mais facilidade para contaminar. Que é muito mais fácil, a partir desse sistema de quarentena, as pessoas se contaminarem dentro de casa do que fora de casa. O ar livre, inclusive, tem mais dificuldade, o vírus tem mais dificuldade de permanecer próximo das pessoas, nas gotículas de saliva. O ar livre espalha o vírus, leva para longe, o vento leva para longe. É mais fácil se contaminar dentro de casa do que fora de casa. O vírus vai desaparecendo. Isso leva 13 semanas. Em média, 13 semanas. Todas as curvas de epidemia são assim, às vezes demora até menos. Outras podem demorar um pouquinho mais. Não existe possibilidade de alongar a curva
a curva sair do pico que ela normalmente segue, todas as epidemias virais seguem, e ser alongada para empurrar para diante o pico da epidemia para poder dar tempo de tratar todo mundo. Isso não existe. Veja se isso é achatamento de curva. Não é. Não achatou curva nenhuma. O vírus não sabe ler nem respeita decreto de governador. O vírus faz o seu curso natural, ele está em casa, fora de casa, ele está em toda parte já. Os grupos de risco, sim, fazer quarentena. Mas as demais pessoas, tomando todas as medidas de proteção individual, máscara, lavar a mão, elas podem trabalhar, elas podem levar uma vida relativamente normal. Não parar inclusive é o seu ganha-pão. Que a quarentena, minha gente, ela é muito interessante para quem tem dinheiro no banco, quem tem a geladeira cheia. Os pobres sofrem muito com a quarentena. O presidente Bolsonaro está dando R$600 por 3 meses, mas depois vai tirar de onde esse dinheiro, se não voltar a economia a funcionar? Eu quero dizer para vocês que é muito importante informar bem as pessoas e não assustar as pessoas. O que vocês estão vendo até agora é assustar as pessoas, não é bem informar.